Vamos lá então, vamos à palavra. Gente, eu estou com muita expectativa nessa palavra hoje. Aliás, eu acho que Deus não vai esperar a semana que vem para fazer milagres. Acho que hoje Ele já vai começar a fazer alguns milagres aqui nessa noite. Eu estou com muita expectativa, porque nessa semana é tão interessante que eu estava revisando, né, as palavras do Bruno Ierulo, que esteve conosco. E ele falou uma coisa interessante, né? Que a própria Edmei Williams já havia me falado. A gente pode ler 100 vezes um livro da Bíblia. E aí quando a gente vai ler a 100ª vez, parece que descortina alguma coisa assim, uau, como é que eu não vi isso antes? Né? Tremendo. Não é que nós não tenhamos visto, e às vezes a gente pode até incorrer no erro de menosprezar uma palavra simples. Como por exemplo eu ministrei nos 2 últimos cultos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O último culto foi, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, muitas vezes a gente pode correr no erro de desprezar palavras que todo mundo já conhece. Pode rolar até um preconceito. Se alguém chegar e dizer que, queridos, vamos hoje abrir em João 3,16 é a palavra do culto. Assim, mas essa palavra eu já conheço. Isso eu sei de cor desde pequeno. Muitas vezes a gente pode desprezar, só que dentro da palavra de Deus tem mistérios a serem revelados. Quando se fala em mistério, eu quero te dizer que Deus não esconde as coisas de nós. Ele as esconde para nós. Os mistérios de Deus, eles são para nós, para serem revelados a nós. E às vezes nós conhecemos textos que são muito simples, ou passagens que são extremamente simples, mas nós olhamos aquilo e dizemos assim, não, mas isso eu já conheço. Não, tem mistérios de Deus, tem revelações que são profundas, que nós ainda precisamos aprender. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, porque o Espírito Santo gera vida nessa palavra, ele traz revelação em cima da palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela nos lê. É como vemos, quando vemos em espelhos, ou seja, nós estamos lendo a palavra, mas nós estamos olhando por um confronto da minha imagem conforme a palavra. Eu quero ler com vocês no livro de Marcos. Gente, eu tenho estudado Marcos, que livro bom. Muito bom, viu, esse Evangelho de Marcos. Quem já leu o Evangelho de Marcos? Eu tenho estudado e faz tempo que eu estou nele, lendo e relendo. Não é por acaso que esse foi o primeiro a ser escrito, viu? João Marcos foi o cara que escreveu o primeiro evangelho, e os outros vieram depois. Então esse aqui, ele foi de certa forma, uma inspiração, até mesmo cronológica, até mesmo de temas que talvez os outros autores não lembrariam se não tivesse Marcos escrito. E esse Marcos, ou João Marcos, não era um dos 12 de Jesus. Estava mais para 12 de Paulo, né, se fosse o caso, mas não de Jesus. Vamos ler a partir do 17, capítulo 9, versículo 17. O contexto aqui, havia uma multidão naquele lugar, e os escribas e fariseus estavam ali falando algumas coisas com a multidão, questionando, né? Sempre tem gente questionando ao redor da multidão, é verdade ou não é? Né? Tem o Messias falando, mas tem os questionadores em volta da multidão. A sabedoria é a multidão ouvir as palavras dele. Amém? Vamos lá então. No 17 diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Na outra tradução fala espírito surdo e mudo. E a continuação é: onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma
rilha os dentes e vai definhando. Esse vai definhando é quando a pessoa vai ficando estaqueada, sem movimento. Ela vai ficando, parece que paralisada, né? E aí aquele homem continua falando: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a palavra de Deus nos dá chaves poderosas. Nos dá chaves que fazem toda a diferença. E nessa palavra aqui nessa noite, eu quero destacar 3 momentos. Diga 3. Então hoje é uma palavra organizada de 3 pontos. A introdução eu já fiz. Vamos ver se eu consigo concluir no final, pelo menos até a meia-noite. Amém? Então eu vejo 3 pontos que me chamam a atenção nessa palavra. 3 momentos dessa palavra que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa prática. O primeiro assunto que é tratado nessa palavra é um assunto chamado fé. Diga fé. E aquele homem traz então o menino, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Volta um pouquinho, nós estamos no 9, né? Vamos voltar um pouquinho na palavra. Volta um pouquinho para o capítulo 6, a partir do 7. E nós estamos falando dos 12. Aqueles que estavam ali tomando o laço do demônio eram os 12. Ainda bem que com meus 12 não acontece isso. Amém? Vamos ouvir o 7 aqui. Vamos ler o 7 aqui. Capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Dando-lhes o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. 12, vamos para o 12, tá? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Agora o 13, expeliam muitos demônios. Quem fazia isso? Os 12. Expeliam muitos demônios e curavam
numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a gente não precisa esperar lá a instrução de Tiago para ungir com óleo. Aqui nós já vemos o óleo aparecendo. E os 12 ministrando, expelindo muitos demônios e ungindo pessoas com óleo. E se você acompanhar o texto aqui, até o capítulo 9, você vai ver que muitos foram curados e muitos demônios saíram. E aí chegou no 9, e eles bateram na parede. Chegou no capítulo 9, eles não puderam dar conta daquela casta de demônios. E Jesus faz um alerta. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Até quando vocês vão sofrer? O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que a incredulidade resulta em sofrimento na minha e na tua vida. Porque o incrédulo, ele pode até iniciar bem, mas vai chegar um ponto que ele vai bater numa tampa. Vai chegar o ponto que ele vai esbarrar em algo que é uma verdadeira barreira espiritual, e dali ele não vai passar. O que é incredulidade? Se incredulidade fosse falta de fé, o incrédulo estaria pronto para receber fé. E a fé vem pelo ouvir. Então, senta aqui uma pessoa incrédula, eu prego a palavra, e ela recebe fé na hora, e ela deixa de ser incrédula. Amém? Mas incredulidade é um pouco pior do que isso. Porque a incredulidade é crer na coisa errada. Incredulidade não é falta de fé, mas é crer naquilo que não é verdadeiro. A pessoa ela está equivocada e ela está agindo, pensando, olhando para as coisas de uma forma que não deixa que ela olhe da maneira correta. Isso é incredulidade. Então a pessoa ela tem uma cosmovisão de mundo, ela tem uma cosmovisão de reino, só que ela enxerga as coisas de uma maneira que entrou na cabeça dela, e ela está crendo piamente que as coisas são do jeito dela. E isso impede que essa pessoa vá adiante. E o que acontece? A pessoa que é incrédula, uma geração incrédula, é uma geração que esbarra em limites espirituais. E eu quero já de antemão te falar aqui algo, meu irmão, minha irmã. Pode ser que a situação que você esteja vivendo hoje, que você não consegue passar, possa ser um limite espiritual que se levantou contra a tua vida. Se não fora isso, talvez a gente pudesse achar que algumas coisas estão acontecendo por acaso. Sim, pode ser que algumas coisas aconteçam por acaso, mas eu quero dizer que quando nós entendemos o mundo espiritual, nós começamos a ver que não tem muita coincidência não. Barreiras espirituais se levantam, e o inimigo que vem para matar, roubar, destruir, ele vai colocar barreiras, ele vai colocar empecilhos. E eu te digo mais, Deus permite isso para que você cresça. Se Deus não quisesse um inimigo, Ele já teria despachado esse. Mas Deus permite o inimigo com um propósito claro. Eu sempre digo que concorrência é tão importante para o crescimento de uma empresa, que Deus arranjou um concorrente para ele. Deus diz assim: eu não vou trabalhar sem concorrência. Vou trabalhar com concorrência, porque daí eu vou aperfeiçoar os santos. E aí, Tiago diz: tende alegria de passar por muitas provações, tribulações. Para quê? Para que uma vez a tua fé consumada, você vai estabelecer perseverança na tua vida. Então, põe carinho nas minhas palavras, do que eu vou dizer agora.
a adversidade provocada pelo inimigo, ela tem um papel fundamental no teu crescimento. Naquele momento, os discípulos que estavam acostumados a libertar muitas pessoas e curar, chegaram ali e esbarraram. Deus nunca vai te deixar numa situação que você acha que o jogo já está ganho. Ele nunca vai te deixar numa situação confortável assim, que agora você não precisa mais orar, você não precisa nem ler a Bíblia, você só vive tranquilo, né, e feliz. Deus nunca vai permitir essa situação na tua vida. Ele vai sempre trabalhar com alguém que está desafiado. Se está tudo calmo, te prepara, que o Senhor está preparando o próximo nível. Te prepara. Mas isso aqui nos impulsiona ao crescimento. Então, o inimigo, ele tem um papel fundamental para o nosso crescimento. Aí, pastor, mas então o senhor gosta do diabo? Não, eu não gosto dele. Não é meu amigo. Mas já vi gente virar amiga em dia de libertação. Manifesta aquele bichão e a pessoa assim: ô seu diabo, eu não... Fica aí, tá tudo certo entre nós, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Faz amizade na hora. Quando sente o bafo na nuca, né? Aquele bafo da morte. Diz assim: ô seu capeta. Já até trata com respeito. É assim ou não é? Mas nós vemos aqui que Jesus estava cobrando uma postura de fé. E ele condenou geração incrédula. Que geração era essa? Era a geração de 12 dele. Eles que foram incrédulos e não conseguiram libertar aquele demônio. E aí Jesus está dizendo assim: olha, até quando vocês vão sofrer? Então a decisão de permanecer no sofrimento por uma atitude de incredulidade, uma posição de incredulidade, é totalmente nossa. Agora, eu posso agir por fé, ou posso ficar incrédulo. E qual foi a incredulidade deles? A incredulidade deles foi que eles achavam que o fato de eles já terem experiência, que eles iam chegar lá e a partida estava ganha. E Jesus mostrou para eles depois que não, tem certas caças de demônios que exigem um pouco mais. E talvez na tua vida hoje, a posição que você se encontra, o que você está enfrentando, talvez exija um pouco mais da tua parte nesse momento. Você vai rejeitar o tratamento de Deus? Nós vamos rejeitar ou vamos aceitar? Gente, eu já tive a cara de pau de falar para alguns discípulos assim: pastor, tu não sabe o que eu estou passando, está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, estou sofrendo. E eu dizer para a pessoa: esse é o melhor de Deus para a tua vida hoje. Você recebe? Você recebe? Como assim, pastor? Está tudo errado. Pois é, por isso mesmo. Deus está te dando uma oportunidade. Você aceita? Por isso que muitas vezes nós que somos pessoas que amamos o bem, que amamos pessoas que queremos o bem, né, das outras pessoas, muitas vezes nós podemos interferir naquilo que Deus está fazendo. E nós temos que saber o momento de Deus. Quem lidera tem que ter essa percepção de saber se aquilo que eu estou querendo salvar não é Deus que está querendo levar para um próximo nível. Estão comigo, gente? Amém? Vamos voltar lá para o texto. Então, aquele homem chegou e disse assim: olha, eles não puderam expelir o demônio.
Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? 20, vamos para o 20. E aí trouxeram o menino. E quando esse espírito viu a Jesus, imediatamente agitou com violência. Caindo ele por terra, ele se revolvia, se espumando, né? E Jesus perguntou: quanto tempo vocês estão passando por isso? E eu te pergunto: quanto tempo você está passando por essa situação que você se encontra? Você vai levar isso para sempre? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai ter o pagamento do incrédulo, o resultado do incrédulo? E aí, o pai dele fala, desde a infância, muitas vezes o menino é lançado no fogo, na água para matar. E ele diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus ali se espanta com aquela afirmação dele, com aquele questionamento dele. Se tu podes, Jesus chega a repetir: se podes. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, quero te dar um rema aqui nessa noite. Se você crê, você sai dessa situação. É possível. Vou falar melhor. É possível a tua vida mudar. Se você crer. Então tem uma condicional. É possível nós mudarmos o status da nossa vida, o relatório da nossa vida, sim. Mas tem uma condicional. Que condição é? Se eu crer. Por isso, o justo viverá pela fé. Então, queridos, muitas vezes eu vejo que a igreja do tempo presente, ela se acostumou com o evangelho. E hoje nós temos tantos recursos. Nós temos recursos ilimitados ao nosso redor. Nós temos todo o conhecimento do mundo a um clique de nós. É verdade, não é? Você puxa o celular e você sabe conhecimento de medicina, de geografia, de física, sei lá, qualquer coisa a um clique. E talvez essa facilidade de recursos que nós temos hoje, ela nos tire o entendimento de que há um recurso que transcende as coisas naturais. Transcende as coisas naturais. E esse recurso chama-se fé. E nós podemos ter a impressão que nós vamos resolver toda a nossa vida nos movendo no natural. E aí alguém vai dizer assim: eu concordo, estou agindo por fé, amém. Mas será que é fé mesmo? Ou você está agindo com a expectativa de encontrar soluções terrenas? Que há uma diferença nisso. E eu acho que sim, Jesus agiu por fé naquele momento. Nós temos que agir por fé. A fé sem obras, ou seja, sem ação, é morta, ela não tem resultado. Mas por outro lado, nós precisamos compreender que não é só uma ação destituída de fé que vai produzir o resultado, que uma ação junto com a fé. E talvez você esteja passando por muitas coisas, batendo em algumas barreiras espirituais, sofrendo, porque você ainda não crê completamente que tudo é possível para aquele que crê. Então é possível as coisas mudarem. É possível as coisas se resolverem. Basta crer. Amém? E aí, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu vou dizer para vocês, irmãos, muitas vezes eu já tive que fazer essa oração. Senhor, eu não estou conseguindo crer, me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Muitas vezes eu já passei por a situação em que eu tive que pedir: Senhor, me ajuda, coloca fé no meu coração. E eu quero dizer para você que a fé é um dos dons do Espírito Santo.
Então, além da fé que você tem pelo ouvir, também algumas coisas podem acontecer na tua vida, porque a fé é um dos 9 dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12. Ali tem o dom da fé, e essa fé produz milagres, produz sobrenatural, faz coisas acontecerem, chama a existência coisas que nós não vemos, traz das regiões celestiais coisas que não estão no mundo natural. É essa fé que acessa. Se nós não tivermos fé, ficaremos muito limitados na nossa ação espiritual. Não falo a vocês em cultivar uma boa conduta somente cristã. Tem pessoas que vivem debaixo de uma conduta bíblica, e a Bíblia é um livro de conduta cristã, sim. Nós temos um modelo de vida, temos um padrão, mas quando entramos no campo da fé, nós saímos da lógica natural das coisas. Nós entramos numa lógica que não é a nossa lógica, que é a lógica das coisas de Deus, das coisas espirituais. E Ele faz coisas que o homem não pode fazer. Amém, queridos? Está todo mundo entendendo isso? Então a primeira coisa que eu quero trazer para ti é, para que o milagre aconteça na minha vida, eu vou precisar de fé. E se você não tem fé, você precisa buscar ter fé. E como é que eu faço para ter fé, pastor? Olha, Hebreus fala que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que se esperam e fatos que não se veem. Então, existem fatos que eu não estou vendo com o meu olho espiritual, com o meu olho natural, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que no mundo espiritual já aconteceu. Como é que eu faço para ter fé, pastor? A palavra de Deus é instrumento inspirada pelo Espírito Santo para gerar fé no teu coração. A palavra de Deus é que vai te tirar do campo natural e vai te colocar no campo da fé. E eu recomendo que você leia os evangelhos. Você vai ver muitos milagres. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, esse evangelho que produz milagres precisa estar em contato com a tua vida espiritual. Não deixe de ler os evangelhos. Leia livros. Tem gente que lê muitos livros. Tudo isso é bom, eu também leio. Mas nunca deixe de ler a Bíblia, e principalmente os evangelhos. Sabe por quê? Porque o evangelho aqui vai gerar fé no meu coração. Imagina você todo dia lendo os milagres de Jesus. Vai encher teu coração de fé. Amém? Queridos, olha, eu amo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Nós temos 3 livros de sabedoria na Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. São 3 livros que são considerados livros de sabedoria. Salomão escreveu mais um livro chamado Livro da Sabedoria. Esse livro não entrou no cânon bíblico. Eu amo e acho muito legal quem lê um capítulo de Provérbios por dia. Isso vai te dar um código de conduta do estilo de vida daquela época, um estilo de vida divino que está impresso ali para as nossas vidas. Amém? Mas talvez ler só Provérbios, eu fique com a minha fé limitada. Porque eu preciso ler o Evangelho. Amém? Então leia um provérbio por dia, mas leia também um capítulo dos Evangelhos por dia. O Evangelho, ele vai gerar fé no teu coração. Porque é o próprio Messias sobre a terra, realizando os seus milagres. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso para ver o milagre é ter fé. O incrédulo permanece sofrendo. Mas aquele que tem fé produz resultados. Amém? Então, o segundo ponto que eu vejo nesse texto, que para mim me chama a atenção, e essa semana meditando nele,
me chamou muita atenção é que Jesus entendeu qual inimigo ele estava lutando. Jesus entendeu exatamente com que tipo de casta de demônio ele estava lutando. Muitas vezes nós temos fé, mas não sabemos qual inimigo que nós temos que vencer. Muitas vezes nós até temos fé que Deus vai agir, que vai acontecer alguma coisa. Mas quando eu preciso usar a autoridade espiritual que Deus colocou na minha vida, através do nome de Jesus, agir por fé, dar o comando certo, talvez por uma imaturidade espiritual, me falte a revelação para dar o comando correto. Jesus sabia exatamente com quem ele estava lidando naquele momento. E ele diz assim, no 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Que tremendo. Sabe, queridos, uma vez nós estávamos numa reunião, ministrando, e tinha uma irmã que manifestou um demônio terrível, e ela estava exatamente, como disse aqui, definhando, né? Ela estava ficando estaqueada, ela não tinha reação, e nós estávamos ali, e aí me chamaram, e eu fui ministrar aquela irmã. E eu lembro que eu comecei a ministrar em nome de Jesus, te repreendo, e não acontecia nada, nada. E eu percebi que naquele dia, foi um dia desses que eu também bati na barreira espiritual. E não acontecia nada. Aí, nesses momentos, né, que está acostumado a ministrar, usa todo o seu repertório de ministração, né? Faz tudo que sabe. Dá balãozinho, dá cambalhota, faz tudo ali para ver se o negócio vai. E não ia, não ia, não ia. E eu comecei a orar e pedir: Espírito Santo, me mostra. Com o que eu estou lidando? O que está acontecendo? O que tem por trás aí? Porque eu estou repreendendo o teu nome, eu sei que o teu nome tem poder. Assim como Jesus enviou os seus 12 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos, também eu sei que o Senhor me enviou debaixo desse decreto. Eu entendi que eu tinha na minha vida essa autoridade, porque Jesus também disse assim: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto eu vos envio. Então, o meu envio, eu fui enviado debaixo de autoridade. Só que eu cheguei ali e não estava funcionando. Não acontecia nada. E aí eu comecei a orar: Espírito Santo, me mostra o que está acontecendo. Me mostra, me dá aquele comando certeiro. Um comando preciso para que essa situação se resolva. Ou eu fazia a sua oração, ou eu dizia assim: ajuda a minha fé. Era uma das duas. Mas eu decidi orar: Senhor, me dá o comando certeiro. E eu me lembro que o Espírito Santo falou claramente no meu entendimento: espírito surdo e mudo. E aí, naquele momento, eu dei um comando só: espírito surdo e mudo, solta essa mulher, em nome de Jesus. Na hora, ela ficou liberta. Ela que estava toda estaqueada na hora, o que foi? Parece que voltou para a vida. Quando nós estamos lutando no mundo espiritual, nós temos que saber quem nós estamos enfrentando. E se o demônio é surdo, não adianta a gritaria, meu irmão. Se o demônio é surdo, não adianta você fazer uma fiasqueira, porque não vai. Olha, o diabo, ele não se intimida. O diabo não se intimida com gente que faz muito movimento, ele não se intimida com nada disso.
Aliás, eu nem gosto disso, porque eu acho que quando o homem tenta chamar muita atenção para si, Deus tira o time. Mas nós, em alguns momentos, nós vamos bater na barreira espiritual. E aí nós vamos ter que perguntar: Senhor, como é que eu faço para passar daqui para frente? Eu não consigo avançar nisso, Senhor. Minha vida emperrou nesse negócio. O que está acontecendo? É um equívoco nós acharmos que o diabo não está trabalhando contra nós. É um equívoco nós pensarmos que as coisas não estão dando certo porque nós não fizemos a coisa certa ainda. Ou que as coisas não deram certo porque afinal aí você arranja um monte de justificativas terrenas. Sim, elas acontecem, mas elas acontecem porque há alguém chamado inimigo das nossas almas, diabo, o arqui-inimigo de Deus, trabalhando dia e noite contra nós. Sim. E o quanto antes você entender isso, porque um dos maiores trunfos dele é você achar que ele não existe e que ele não está fazendo isso. Mas enquanto antes você entender isso, não é para você entrar na guerra, mas você sair dela vitorioso. Amém? Você compreender que as coisas não estão acontecendo por acaso. Ainda que te digam: o mundo está passando por isso, está tudo errado, porque o mercado está ruim, porque isso e aquilo. Eu quero dizer para ti, enquanto tudo está acontecendo, tem gente se dando bem. Enquanto você aceitar as justificativas do mundo, ou aquelas que você mesmo pode criar, para justificar os teus maus dias, o inimigo está trabalhando dia e noite, para interceptar as tuas conquistas. E eu quero dizer para ti, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa guerra, eu tenho falado isso há bastante tempo aqui, a nossa guerra não é contra as pessoas. E aí você pensa assim: mas aquela fulano se levantou aqui no meu trabalho, está me atrapalhando, está me impedindo. Tua guerra não é contra ele, é o diabo através da vida dessa pessoa. Mas a fulana se levantou aqui, sei lá, em algum lugar. Tua guerra não é contra ela, o diabo tomou a mente dessa pessoa. Quando é que nós vamos entender isso? Quando nós compreendermos que temos que entender que inimigos estamos enfrentando. E Deus está permitindo esse inimigo para você crescer, para você mudar de patamar. Então, quando a coisa se levanta, a oração que deve ser feita é: Espírito Santo, me revela qual é o inimigo de verdade que está contra mim aqui. Espírito Santo, me revela. E eu vou te dizer, quando Ele te der a revelação, Ele já está te dando também o livramento. A revelação, ela só nasce, a palavra de conhecimento só nasce para produzir resultados. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele te der uma palavra de conhecimento: olha, você está lutando contra isso, você pode orar na hora, repreendendo e agradecendo e se alegrando, Senhor, porque está resolvido. Eu estou devendo mais reuniões onde nós vamos trabalhar o treinamento ministerial que eu comecei. Vai acontecer, em nome de Jesus. Tenham fé. Se não está acontecendo é que vocês não estão tendo fé suficiente. Tenham fé. Mas um dos treinamentos que eu quero trazer é sobre palavra de conhecimento. São 7 maneiras que a palavra de conhecimento se atua no homem, se manifesta no homem. Pode ser que tenham mais, mas até agora o que está identificado, o que está já consolidado são 7 maneiras. E uma delas é exatamente essa: você orar e o Espírito Santo falar na tua consciência. Ele falar, te dar uma palavra de conhecimento específica, dizendo: olha, o teu inimigo é esse. Nós precisamos aprender a identificar os inimigos certos, porque senão nós vamos debater com gente na terra.
Nós vamos entrar em embates com pessoas, com situações. Nós vamos entrar em embate com nós mesmos. Nós vamos entrar em embates pessoais porque nós não identificamos o inimigo. E aqui, esse espírito não saiu, porque os discípulos não tinham consciência com o que eles estavam lidando. Estavam acostumados a libertar demônios, a ministrar, expulsar demônios. Mas eles não tinham chegado numa casta desse porte. E aqui precisava algo mais para transpassar esse lugar. Para passar desse lugar precisava algo a mais. Precisava uma revelação a mais. Amém? Então, queridos, aprenda, entenda o inimigo que você está lutando. E aqui no 26 diz: ele clamando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. É interessante, né, que pessoas incrédulas, elas fazem avaliações. Está vivo, está morto, está endemoniado, foi livre. Os incrédulos fazem isso. Jesus não, 27. Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Então o incrédulo, ele fica fazendo avaliações. Mas aquele que é crédulo, aquele que tem fé, age na direção do milagre. Jesus não ficou fazendo avaliação, está vivo, está morto. Não, ele foi lá, pegou pela mão e levantou. Agiu na direção do milagre. Sempre vai ter gente incrédula ao teu redor. Deixa eu te contar isso, tá? Olha para o teu redor. Não aqui na igreja, tá? Depois lá fora. Sempre os incrédulos vão estar presentes. E sabe o que o incrédulo faz? Ele faz avaliação. Isso é bom, isso é ruim, isso está vivo, isso está morto. Não deu certo, hein? O demônio saiu, mas ele morreu. Ferrou. O incrédulo é assim. Ele está ali como espectador, mas ele não tem expectativa nenhuma. Agora a fé cria expectativa, porque é a certeza das coisas que eu espero. Então, o incrédulo, ele não está na expectativa de ver o milagre. Ele está ali, olhando. Morreu. Não deu certo, viu? Sabe aquele teu negócio? Não deu certo. Não é bem assim. Não vai dar certo. Ou deu certo. Ou seja, ele está sempre fazendo avaliação, mas ele nunca age por fé. Jesus não ficou fazendo avaliação, Jesus deu o comando. Ele discerniu, deu o comando. E se aquele rapaz morreu ou não, não sabemos. Eu sei que se ele morreu, ele ressuscitou naquele momento. Caiu como morto, mas Jesus tomou pela mão e levantou ele. Então haja por fé. Não fique só fazendo avaliações o tempo inteiro. Amém? Mas você tem que saber com quem você está lutando e o que você está crendo, o que Deus está te revelando. Amém, querido? Está entendendo? Podemos ir para o terceiro ponto? Então o primeiro ponto é... Hoje é uma palavra batista para vocês, tem 3 pontos. Introdução e conclusão. Hoje é aula de homilética. Vamos lá. Primeiro ponto, temos que ter fé. Não podemos ficar só no natural, amados. Segundo, temos que saber qual é a nossa guerra, contra quem de verdade é. O que o diabo está aprontando. Precisamos buscar discernimento. E a terceira, temos que estar preparados. No 28 diz assim: quando entrou em casa, os discípulos meio sem jeito, né, assim, com aquela carinha de que foi mal, né, não rolou. Eles lhe perguntaram em particular. Eles podiam ter perguntado publicamente, na presença de todos: Jesus, nós demos com os burros na água aqui na frente de todos, qual é o problema? Mas não, eles foram discretos. Então seja discreto. Quando você pisar na bola, não saia contando, vá no seu líder e pense assim: me revela para nós o que deu errado, né? Então, perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E aí Jesus fala, respondeu-lhes: esta casta
não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que os discípulos de Jesus não oravam? Será que eles não jejuavam? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos que, certo dia, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: olha, Jesus, nós vemos aí que o Senhor vai para um local isolado e fica orando, nos ensina a orar. E aí Jesus ensina a oração chamada de Pai Nosso, né? Então eles não sabiam orar. E sabemos também que alguns criticaram, dizendo: olha, os discípulos de João jejuam, e vocês são discípulos de Jesus, não jejuam? E ele disse: olha, pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente, mas haverá o dia em que jejuarão e que o noivo será tirado. Então, nós temos que entender que o fato de eles estarem com Jesus, eles replicavam muitas das práticas de Jesus. Jesus estava no meio deles todos os dias, e eles iam, e Jesus começava a ministrar pessoas, e eles iam junto, e a presença de Jesus estava ali. Mas Jesus está dizendo aqui nessa palavra, em outras palavras: olha, chegou o dia que vocês vão ter que começar a fazer um pouco mais de força, porque o noivo vai ser tirado. Vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de força, vocês vão ter que orar um pouco mais, vocês vão ter que jejuar um pouco mais, ou talvez iniciar a jejuar, porque tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E Jesus foi tão preciso no comando dele, que ele disse assim: olha, sai, espírito surdo e mudo, e não tornes mais. Então aquele espírito ficou impedido de voltar. A palavra liberada por Jesus foi tão precisa, a autoridade que ele tinha foi tão precisa, que se tornou uma palavra para o futuro também. Deixa eu te dizer, Deus tem algo que é para o teu presente e para o teu futuro. A palavra dele é para o nosso presente, mas ela vai modelar o futuro. Ela vai transformar, porque a palavra que nós recebemos hoje não é uma palavra só para o dia. O comando que nós recebemos e damos no mundo espiritual não é algo só para o dia. O inimigo que a gente vence hoje não é só para hoje. Pode ser que amanhã depois nós venhamos a lutar com inimigos maiores, mas aí nós teremos uma fé maior, teremos uma autoridade maior, teremos uma unção maior. Mas me ouça, aquilo que você conquista hoje não é só para hoje. A libertação que Deus quer te dar hoje não é só para hoje, é para o teu futuro. É uma palavra que vai te sustentar de maneira permanente. É algo que vai entrar no teu futuro e decidir destino. Meus irmãos, prestem atenção. Muitas vezes a gente vê as coisas muito pontuais. Eu quero te dizer que Deus vê tudo na perspectiva de eternidade. E lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano no 11, a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a perspectiva das ações de Deus na nossa direção são perspectivas de eternidade, não são perspectiva das coisas passageiras. Nós temos uma mentalidade ligada às coisas passageiras. Por isso nós queremos resultados rápidos, resultados imediatos, queremos livramentos instantâneos. E Deus está falando assim: eu quero que você entre num nível que você vai conseguir conquistar bens permanentes, tesouros ocultos, como a palavra diz. Ou seja, coisas que não são pontuais, não é só para o momento, mas para mudar a tua história. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui
te tornar um vitorioso, para te dar vitória nas tuas guerras. Quem crê nisso? Essa é a noite do teu milagre. Semana que vem nós teremos aqui um homem de Deus, mas o Deus desse homem já está aqui hoje. Amém. Deus quer te dar livramento dos teus enfrentamentos. Nós jamais podemos menosprezar a presença dEle e a unção que Ele quer derramar sobre nós a cada dia. E hoje é o dia que o Senhor fez para derramar mais da sua unção na sua vida. Essa unção que vai te dar inteligência, essa unção que vai te ajudar. Queridos, em Isaías 11, fala dos 7 ministérios do Espírito Santo. E um deles é Espírito de sabedoria. E se você for estudar o original, isso significa que é o Espírito de sabedoria para vencer as suas guerras. O Espírito Santo tem essa unção sobre nós. Sabedoria para vencer os nossos enfrentamentos. E nessa noite eu quero te dizer, amado, não pense que as coisas estão acontecendo ao teu redor é por acaso. Tem questões espirituais envolvidas. Tem questões espirituais envolvidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.